partilha de bens? Geralmente quando então se termina uma relação empresarial, não, uma relação amorosa, romântica, do tipo morar junto, né? Se chamaria antigamente de casamento, hoje em dia se chama de casamento, união estável. Tem a partilha de bens por morte também. Quando as pessoas pensam em partilha de bens, elas não pensam na distribuição da herança, elas pensam numa relação amorosa que envolvia uma parte patrimonial e que agora, como é que fica? A piada é meu bem para cá, meu bem para lá no início da relação, meus bens para cá, meus bens para cá no fim da relação. Grosso modo, o que era teu antes continua sendo teu e aquilo que foi adquirido onerosamente na constância da união estável, do casamento, etc., aí tem que ser dividido pela metade. Pode se negociar? Não, tu fica com um carro, eu fico com um quadro famoso que a gente comprou juntos. Ok, pode ser negociado, né? Tem que ver a equivalência dos valores, né? Se chegar a um acordo, a princípio o juiz não vai se meter. Se não houver criança ou pessoas com necessidades especiais que impeçam elas de tomar as decisões pela própria vida, se não houver isso, nem vai ter juiz, vai ser resolvido em cartório. A partir de bens, a lógica geral, né? A lógica geral é o que era teu antes da relação continua sendo teu, sem ele existir. Aquilo que foi adquirido na constância da relação e que foi adquirido onerosamente, vai ter que ser partilhado meio a meio, né? Aí pode haver algumas complicações. O que é considerado onerosamente, né? Então, por exemplo, eu comprei um bilhetinho da Mega Sena e ganhei, isso é partilhado, né? Aí, inclusive, há interpretações diferentes. De modo geral, né, a ideia é que, olha, sim, vai partilhar, né? Mas na prática não assim, há discussões sobre isso. Aí, quando a discussão, no final das contas, vai se utilizar lei, vai se utilizar juiz, né? E aí, quando usa juiz, os resultados são um pouco imprevisíveis. Eu, como advogado, vou dizer, não, eventualmente dá para discutir, né? O que significa isso? Que, às vezes, ações estranhas são propostas porque o interesse nem é tanto das partes, é interesse dos advogados, dos juízes, do promotor de justiça, porque a justiça, infelizmente, ela vive das pessoas não conseguirem resolver os seus problemas. Já que não conseguiram resolver, vai se discutir. A gente já fez um programa sobre insegurança jurídica, né? Então, por que se discute tudo? Porque há insegurança sobre qual vai ser a decisão dessa vez ou nessa década, né? Mas, grosso modo, a ideia básica é aquilo que é adquirido onerosamente, divide meio a meio. Por que isso causa alguma estranheza até hoje, né? Porque, eu paguei 9 partes disso aqui e ela pagou só uma parte disso aqui. Não, mas enquanto vocês estão morando juntos, é considerado uma espécie de equipe, né? Então, quem é que faz o gol? A equipe toda. Mas o cara que é o goleador é o fulano de tal. Às vezes ele realmente até vai ganhar mais, né? Mas numa família, não é assim que se pensa. Então, a mulher cuida da casa e das crianças e o cara trabalha fora. Ok, mas então não quer dizer que tudo é dele, né? Que se separar ela volta sem uma mão na frente e outra atrás. Ou o contrário, se ela que ganha, né? Eu já tive uma namorada que ganhava acho que mais de 20 vezes o que eu ganho. Foi adquirido na constância do casamento, da união estável, meio a meio porque é uma equipe. Acho que essa é a ideia básica que é contra-intuitiva. A lei brasileira diz o seguinte, 50% obrigatoriamente, se a pessoa fizer testamento, 50% ela tem que destinar para os herdeiros necessários. Os outros 50% ela pode expor livremente, pode dar para um fulano qualquer, para um amigo, para quem ele queira, né? Para o Estado, se ele quiser, dá para quem quiser. Isso é uma disposição da lei brasileira. Eu sou contra, eu acho que a pessoa deveria ter o poder, claro, ressalvada a minha ação, deveria ter o poder de dispor livremente de seus bens, total. Não vejo por que seja necessário isso, e também que tivesse o poder, isso existe em outras legislações de outros países, de entre os herdeiros necessários, eleger quem vai ganhar mais ou menos. Eu tenho 4 filhos, tá?
Eu posso determinar que fazer tipo um morgado, como era o sistema antigo, né? O 90% do patrimônio vai para esse filho aqui que é mais competente, ele não vai dissipar esse meu patrimônio, então eu vou dar 90% para ele, os outros eu dou qualquer coisa aí só para, digamos que eu tenho um patrimônio razoável para fazer isso, lógico, para que eles não fiquem sem nada. Tá? Isso é um princípio. Então, a lei brasileira é essa, não tem jeito, mas eu, se fosse legislador, eu proporia mudanças no sentido de dar a liberdade. Por que não dar a liberdade? Com relação à partilha de bens pela separação, pelo distrato, né? Partilha de bens pelo distrato matrimonial, ou distrato da união estável, que primeiro, na união estável, primeiro você tem que reconhecer a união estável para depois fazer a partilha. Né? Às vezes faz tudo num processo só, quando os dois concordam que houve uma união estável. Né? Mas quando os dois não concordam, para que haja a partilha, tem que primeiro um juiz reconhecer que houve união estável, porque um dos dois está dizendo que não houve. Existe essa regra, né, que o regime de casamento geral é o regime de casamento com comunhão parcial, ou seja, o que você falou. Você entrou com X, mas eu sempre, para simplificar os exemplos, eu entrei com 100, o outro entrou com 0, se você tem 1.100.000, o 100 não entra na partilha e o 1.000.000 entra, fica 500.000 para cada um, tá tudo certo, tá? Não entendi. Repete. Você entrou no casamento, comunhão parcial, com 100.000, uma das pessoas tinha 100.000 de patrimônio, a outra não tinha nada. Tá? Depois de X anos lá, houve o distrato, no distrato havia 1.100.000 de patrimônio. Então, aqueles 100.000 não entram na partilha, não é objeto de partilha, ou seja, é de quem tinha os 100.000 na data do casamento, e os outros 1.000.000 vão ser 500.000 para cada um, ou seja, vão ser divididos meio a meio. Existe uma grande contestação a isso, tá? Aí por quê? Isso aí foi baseado naquele papel de, claro, pode ser a mulher em relação ao homem, não tem. Existem vários casos em que a mulher trabalha e o homem fica em casa cuidando da casa, ou exercendo outra função, tá? Não está auferindo renda, tá? Mas ele cumpria um papel, então, aquela coisa. Então, isso é baseado nessa ideia de que alguém cumpria um papel. Mas o que eu proponho, até por essa questão de hoje, muita gente evitar contrair matrimônio, justamente para não ser passado para trás, para não ser o objeto de se sentir espoliado, né, injustamente, porque existe aquela coisa, um dos dois casa e aquela pessoa já tinha uma vocação maior para conseguir patrimônio, já tinha um patrimônio, sempre economizou, sempre focou nisso, focou em conseguir patrimônio, foi à busca, caçou renda, buscou, fez negócios, trabalhou, deu para si para conquistar dinheiro e o outro só queria gastar. Poxa, ele se sente extremamente injustiçado, já na constância do acordo, do casamento, e mais injustiçado ainda quando tem que dividir meio a meio, quando aquilo é patentemente injusto. A gente já teve um programa com a Bruna Fascola, ela mesma disse que isso é injusto. E muita gente tem dito que isso é injusto. O que eu acho que nós poderíamos ampliar o conceito, claro que ia dificultar para os juízes decidir, já é difícil do juiz decidir hoje, mas seria interessante contabilmente, é o seguinte, não tem o princípio de que quando eu entro no casamento, aquilo que eu tenho, que eu trouxe comigo no data de casamento, não vai ser objeto de partilha? Então, que aquilo que é decorrente do fato de que eu tinha antes de casar, ou seja, uma determinada vocação, um determinado dom artístico que gera direitos autorais, por exemplo, aquilo que for decorrência do meu talento pessoal e não do esforço conjunto, também não pudesse ser objeto de partilha. É uma proposta, eu como legislador proporia algo assim. Tipo assim, eu entrei no casamento, beleza, vamos. Eu entendi. Zero de patrimônio físico, não tinha ações, não tinha imóveis. Tá? Ações e imóveis são os bens mais comuns. Mas eu era um grande criador e um cara que trabalhava 18 horas por dia. Casei com uma pessoa que não gosta disso, não é? E fica pensando fica só olhando, eu vou comprar isso aqui, precisando dessa roupa e tal. A pessoa não é vocacionada para nada que gere resultados e muito menos esforçada nesse sentido. Então, aquilo que decorreu justamente do meu talento, do que eu tenho,
que é meu, que é constitutivo, e que não teve a colaboração da outra parte, não deveria ser objeto de emissão. Essa é uma ideia inusitada, eu sei, é difícil de aceitar, mas resolveria essa questão que hoje muita gente tem evitado as relações, porque lá pelas tantas ele se sente extremamente injustiçado de ter que dividir algo que a outra pessoa não colaborou para aquilo. Não é partícipe. Começa com meu bem para cá, meu bem para lá, e termina com meus bens para cá, meus bens para lá. Então, de modo geral, é inevitável que algumas pessoas, até por temperamento, por caráter, vão se sentir injustiçadas, qualquer que seja a solução. Então, eu acho bastante problemático discutir muito, né? Discutir muito já é sinal de que não há entendimento sobre o assunto. Então, qual é a ideia geral do direito, né? É tentar dar uma regra simples. Vocês podem fazer um acordo um pouco diferente disso, né? Mas se não chegarem a um acordo, a gente precisa de uma regra que seja razoavelmente simples, fácil de prever qual vai ser o resultado, para as pessoas até verem, vale a pena fazer um acordo, né? E no caso da... Por que se faz essa observaçãozinha? Adquirido onerosamente na constância da união estável, do casamento, etc. Porque se eu tiver uma herança, se eu receber uma herança, por exemplo, não entra. Isso é bem claro, tá? Então, no teu exemplo de começou com 100 e terminou com 1.100.000, vai depender. Esse 1 milhão foi todo gerado pelo casal, por um dos dois, né? Com a ajuda do outro, em tese, né? Ou um deles recebeu uma herança, o outro recebeu uma herança, né? O patrimônio comum, tá? Se tu falar o patrimônio comum, já exclui isso, porque esse patrimônio por herança não é considerado comum, então não se aplica a ameação. Mas, assim, para uma pessoa que não vai saber o termo técnico, que não lembra, porque até já pode ter visto, o que mudou a legislação, o princípio geral é, olha, aquilo que tu já tinha antes, ou que tu venha receber por herança, alguma coisa desse tipo, né? É teu, não é do casal, né? O casal está usando, tá, mas não é o patrimônio individual de cada um deles dentro do casal. Aquilo que for constituído onerosamente, ou seja, eu tive que comprar, eu tive que trabalhar para produzir e comprar, né? Isso vai ser considerado, então, patrimônio do casal. Existem situações, assim, que são um pouquinho complicadas. Eu recebi uma herança, nessa herança tinha uma parte em dinheiro, e com esse dinheiro eu comprei alguma coisa. Isso entra ou não entra? Porque hoje o regime normal é a comunhão parcial. Então, a partir de uma certa idade, inclusive, você não pode mais fazer comunhão universal, mesmo que queira. Pois não me lembro qual é a idade, se é 60, 70. Comunhão universal é quando você diz no casamento que aqueles bens anteriores passam no ato. Faz parte do mesmo bolo. No ato do casamento ele puxa para o bolo. Para o bolo geral. É o momento do cara apaixonado. Né? Pois bem, mas esse regime exige contrato prenupcial. Todos os regimes divergentes. Porque aí isso inibe, na verdade, porque o contrato prenupcial exige todo um. Tem que ser geralmente preparado por um advogado e registrado em cartório, enfim, toda a questão. Tem que cuidar para não ter cláusula nula lá, porque pode ter cláusula nula, abusiva, enfim. O regime é o regime normal, que não precisa de contrato prenupcial. O juiz de paz, no caso, quem está casando, cartório, né? Hoje se casa em cartório também. Para regime divergente, ou seja, para separação de bens ou para comunhão universal, é preciso contrato pré-nupcial. Comunhão universal quase é raríssimo, mas a separação é desejada. Muita gente deseja separação e não faz, até para não, poxa, você está me dizendo que existe o problema do constrangimento de pedir o regime de separação de bens, né? Você está casando e pode estar desconfiando de mim, está achando que eu vou deixar de te amar, que eu vou me separar de você. A resposta é sim. A resposta é sim. Então você acaba não fazendo. Se a lei determinasse uma outra solução para facilitar as questões e evitar os problemas lá na frente, seria a lei determinar que a separação de bens é o regime normal e que para a comunhão parcial... a separação não, a comunhão parcial. Mas é mais razoável, eu acho. Sim, mas poderia passar a ser a separação geral como o contrato normal.
estou falando aqui como legislador, eu sei que muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu estou dizendo o que poderia mudar na lei brasileira sobre partilha de bens. Então, se eu fosse legislador, eu mudaria os dois aspectos. Em nome da liberdade. Pode ser, mas tem que pensar assim, por que se tornou a comunhão parcial o padrão? Porque nós pensamos que isso dificulta a dissolução. A mesma coisa a ideia lá atrás bom, vamos dificultar a dissolução. Não. Não, ou então aquela ideia que você expor, a pessoa contribuiu. Então a gente está naquele modelo de família antigo que não é mais prevalente. E não é mais, felizmente ou infelizmente, não é mais prevalente. Eu até gostaria que fosse. Que era tal, casam-se, vão ter filhos, um vai cuidar da casa, não tô fazendo por gênero aqui, não. Um vai cuidar da casa e o outro vai trabalhar. É o modelo tradicional antigo. Mas o modelo não é mais prevalente. O modelo tradicional é por gênero. Tá, mas não é mais prevalente. Tá? Não há mais uma prevalência dele. Não havendo mais essa prevalência, porque prevalece uma regra que foi pensada para ele. Quando, na verdade, hoje há tantas diferenças. E quando eu falo diferença, não é diferença de renda só. Diferença de talento e de disposição, de predisposição entre as pessoas. Então, existe uma diferença de gênero aí, que a mulher cuida das crianças da casa e dos doentes e idosos da família. Sim, isso no modelo antigo. Hoje, no modelo atual. Nós já discutimos aqui em Gender Gap. Tá muito moderno aí, porque o modelo de 90% das pessoas ainda que fique um ano casado, quem é que cuida das crianças, da casa, dos idosos e dos doentes da família? Eu acho que mudou muito. Geralmente, 90% ou mais dos casos são as mulheres. O pessoal até brinca. No hospital só vê mulher visitando homem e mulher, né? Porque os homens não vão no hospital para visitar, nem para fazer exame, nem nada. Mas a questão básica é a seguinte: esse modelo da comunhão parcial de bens foi uma solução para o fato de que as mulheres, às vezes, eram abandonadas. De modo geral, sempre eram elas que pediam a separação, mas às vezes com boas razões. Mas a questão básica era: elas muitas vezes não tinham direito nem a ficar com os filhos, porque o simples fato dela querer sair de casa já era sinal de que ela era uma mulher louca, vamos dizer assim, né? Se criou essa regra da comunhão parcial, né, para dizer, olha, mesmo que ela seja dona de casa, ela está dando os melhores, ou os piores, se ela for uma mulher má, mas enfim, ela está dando os melhores ou piores anos da vida dela para aquele cara. Aí ele resolve trocá-la, ou ela não aguenta mais ele, ela vai ficar sem nada, ela vai ter que virar, ela vai ficar casada, se ela quiser separar nessas condições, é porque realmente está muito ruim. O que eu identifico como um problema correto que tu está vendo? Isso criou algum estímulo para a separação praticamente frívola, né? E eu concordo que isso existe. E quem é que faz o pedido de separação frívolo? São quase sempre as mulheres. Eu não sei se dos 70% das separações 80%. que as mulheres pedem, qual é a proporção de separações frívolas? Pode ser só 10%, mas 10% é importante. Agora, como resolver isso? Não me parece que seja modificando a questão da partilha de bens na separação. Outras questões provavelmente são mais importantes, porque, enfim, me parece que há pressões externas ao casamento que dão esse impulso das pessoas se separarem frivolamente. Não é a questão da partilha de bens. Claro que existe aquela pessoa que está em busca do golpe do baú ou qualquer coisa assim, existe, de homens e mulheres, né? Mas não me parece que essa seja a motivação no início do casamento, e aí, quando as pessoas se separam, muitas vezes é porque elas são frívolas em relação à vida em geral. Não é o casamento só o problema. O problema no casamento é sinal, talvez, da falta de resiliência geral, da falta de objetivos, talvez, geral também. Como uma pessoa não tem objetivo, ela pensa, por que eu estou casada com esse cara? Ou por que eu estou casada com essa mulher? Você está sendo muito otimista. Eu acho que a constatação, e eu convivo com muita gente, observa muito isso, e a gente aqui tratou desse tema exaustivamente, inclusive as maiores audiências do canal
estão ligadas a esse movimento, não vou dizer o nome do movimento aqui, mas o movimento de homens aí, essa nova ideia entre homens, assim, de evitação do casamento, de evitação da união estável, em função da constatação de que isso generalizou-se. Ou seja, aquela ideia, o homem é um cara que gasta muito menos, ele é entesourador, ele é mais voltado para trabalhar X horas por dia e tal, correr atrás de patrimônio, e lá pelas tantas, via de regra, passa a ser esse negócio. Passou 5, 10 anos, ela pede o divórcio e leva metade do que praticamente ele ganhou sozinho. Na prática, não estou dizendo o que se pensou lá atrás. Na prática. Eu entendi, Essa crítica existe, Regis. Não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que a crítica não existe. Inclusive, o critério que tu propôs. Qual é o critério que tu propôs? Olha, uma parte, né, ele já ganhava antes. Então, se ele tinha uma de 500 mil por ano, né, e fazia um acúmulo de patrimônio X, né, isso ele já ganhava. Quanto é que ela trouxe para dentro dessa união? Geralmente, vamos ser francos, a mulher vai trazer despesas, porque ela vai trazer, inclusive, filhos. Mas os filhos também são uma espécie de investimento. Filhos é outra história. Não estou botando filhos. E é uma conta gigante, né? Vamos concordar. Então, o patrimônio do cara, de repente, vai ter uma evolução negativa em relação à evolução que ele tinha antes. E aí, ela vai ficar devendo para ele. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Não, eu não estou dizendo que não possa ser feito. Se nós não fizermos nada, se nós deixarmos como está, como a própria Bruna disse aqui no programa, é injusto. Tá? Se nós deixarmos como está, esse movimento de homens que dizem, olha, evite, porque a gente sabe o sofrimento que já foi passado por outros, ele vai ganhar cada vez, ele tende a ganhar muitas adesões, e isso que explode com o modelo de família que a gente pensou lá atrás, que é cultural, que a gente pensou, que a gente gestou durante séculos. Então eu acho que é a hora de a gente pensar sobre partilha de bens. É só isso. A minha proposta é pensar sobre partilha de bens, não partir do fato consumado de que a lei é simples, então deixa assim, nisso não se mexe. Eu não gosto de nada que seja na legislação que diga isso não se mexe. Ser conservador não é pelo imobilismo. Ser conservador é entender que existe um problema e que ele tem que ser pensado soluções prudentes, claro, não é uma mudança repentina nem nada, mas tem que se pensar soluções prudentes para um problema, não é o imobilismo. Quando o imobilismo gera um problema, a gente tem que encarar o problema. É só isso, eu acho que está tranquilo. Todo mundo entendeu como é que funciona, regra geral, a partilha de bens, e entendeu que, da minha parte, há uma, tipo assim, vamos pensar melhor sobre isso. Só isso. A gente misturou aqui partilha de bens do casal com a herança. De modo geral, a regra, né, é de que um casal é uma equipe. Eu acho que tu não aceita muito bem essa ideia. Agora, a responsabilidade de quem escolhe... Ela não tem se mostrado na prática em muitos casos. Tu não aceita. E aí o teu argumento ela não tem se mostrado adequada na prática. Qual é a ideia básica aqui? As pessoas se juntam porque querem, tá? Então a pessoa tem que escolher. O MGTOW, ele meio que dá uma regra geral que é um pouco exagerado. Não se arrisque. De jeito nenhum, não vale a pena. Não existe a mulher honesta, né? Ela pode até começar honesta, mas o sistema vai corromper porque dá privilégios. Eu discordo, tá? Eu acho que está errado. Tem fundamento de verdade? Tem muito fundamento de verdade. Mas o que a Bruna falou não é que não seja justo haver a partilha de bens dessa regra da união parcial. Não, ela foi clara. Ela disse que existe a mulher que só gasta, que não ajuda, mas aí tu tem que separar dela. Ou, que é a minha posição, ou tu gosta assim mesmo, né? Tem gente que quer que a mulher seja um bibelô, que seja para se exibir. Trophy wife, como se diz, né? Então, agora eu estou com 52 anos, eu vou arranjar uma mulher muito bonita, né? Que é para eu me exibir com ela. Então, vai pagar por isso.
Não estou vendo nenhum problema nisso.